Veja que coisa interessante. Sejam fg funções, tá certo? Funções. As funções seguintes. Eu tenho essa função, olha, está definido, ó. F de x igual a 1, se x é racional, f de x menos 1, se x é irracional. G de x é 1, se x é irracional. G de x é igual a menos 1, se x é irracional. Na realidade, o número irracional é aquele que eu não posso escrever em forma de fração. O número irracional. O número racional é o que eu posso escrever em forma de fração. Numerador inteiro, denominador inteiro. Ele quer o valor dessa expressão. Certo? CGE funções. Então, vamos ver aqui. A função f de x está definido como sendo é igual a 1 se o x for o quê? Racional. Racional. É igual a menos 1 se x for irracional. E a definição da função g de x é o contrário. É igual a 1 se x for irracional. É igual a menos 1 se x for racional. E a expressão que o meu amigo está pedindo é f do seno de 30 graus mais f do cosseno de 30 graus mais g do seno de 60 graus mais g do cosseno de 60 graus. Seno de 30, cosseno de 30, seno de 60, cosseno de 60. Então, o primeiro passo é verificar quem é o seno de 30, o cosseno de 30, certo? O seno de 60 e o cosseno de 60. A nossa tabela, aquela 1, 2, 3, 1, 2, 3, nos leva seno de 30, meio. Tem que saber isso de cor e salteado. Cosseno, tá certo? Quem é cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Quem é seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Quem é cosseno de 60? Meio. Seno de 30 é igual a cosseno de 60. Arcos complementares. Cosseno de 30 é igual a seno de 60. Agora, lembre, nós encontramos os valores. Então, a minha expressão agora, ela vai ficar assim. F mais F mais G mais G. Os valores meio, raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2 e meio. Agora, nós temos que verificar se o número que está dentro da função é racional ou ele é irracional. Então, essa é a minha observação. Meio, ele é racional. Meio é um número racional. Se o que está dentro, se o x for racional, eu tenho que igualar a 1. Então, esse valor aqui é igual a 1. Raiz de 3 sobre 2. Lembre, na função f, raiz de 3 sobre 2 é um número irracional. Se ele é um número irracional, o valor da função é igual a menos 1. Então, isso aqui é igual a menos 1.
mais raiz, lembre, tenho agora a presença da função g. Raiz de 3 sobre 2 é um número irracional. Então, na função g, quando o x for irracional, a função é igual a 1. Então, isso aqui é igual a 1. Mais meio. Meio é um número o quê? Racional. Na função g, quando x for racional, a função é igual a menos 1. Então, isso aqui é igual a menos 1. Aí ficou simples agora. Essa soma, mais 1 com menos 1, cancela. Mais 1 com menos 1, cancela. Então, minha expressão é igual a 0. Pronto. O valor da minha expressão é igual a 0. Pronto. Só o grau de observação. Então, nós temos aqui a questão de número 9, certo? B de bola. Então, resposta correta, B de bola. Aquela expressão é igual a 0. Pronto. Então, nós temos aqui o que nós vimos nas aulas passadas. Aquele resumo que eu fiz. Redução ao primeiro quadrante. Como é que funciona isso, professor? Vamos repetir. A regra é essa. Se eu tenho um monstrinho, o que é o monstro? É o π sobre 2, 3π sobre 2. Se eu tiver isso dentro do parênteses, o que vai acontecer? Você vai mudar a função. Se eu tiver seno, a resposta é cosseno. Se eu tiver cosseno, a resposta é seno. Tangente, eu terei o quê? Cotangente. Cotangente, tangente. Secante, cossecante. Cossecante, secante. Pronto. E o sinal depende do local. Que localização é essa? Do quadrante. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante. Do quadrante é que define o sinal. Então vamos agora. Então vamos lembrar. Eu quero o valor dessa expressão. Então veja aqui. Isso aqui, Pacífico, muitas vezes me atrapalha. Isso aqui é a condição de existência. Como tem cotangente, nós temos que definir, porque a cotangente não é cosseno sobre seno, tem que definir a existência dele. Então, o seno não pode ser 0. Então, voltando, vamos trabalhar a expressão. Então, a minha expressão, eu tenho a seguinte coisa. Cosseno de π sobre 2 mais x vezes cotangente de π menos x. Pronto. No ciclo trigonométrico, então vamos observar no ciclo trigonométrico. Aqui nós temos o 0, temos o π sobre 2, temos o π, temos o 3π sobre 2 e temos o 2π. π sobre 2. Lembrando, nesse sentido, anti-horário, os arcos são positivos. Nesse sentido, os arcos são negativos. Arcos positivos e arcos negativos. Vamos verificar. π sobre 2. Onde é que está π sobre 2? Aqui. Mais x. Então, há um deslocamento para cá. Tá certo? Há esse deslocamento para esse quadrante. Então, nós temos, vamos imaginar isso aqui, x. Então, esse rapazinho está no segundo quadrante. Olha lá, vamos lembrar. Eu tenho π sobre 2 mais, então mais dá continuidade nesse sentido. Então, mais x. Então, ele está no segundo quadrante. Vamos ver. π
menos x. Onde é que está π? Tá certo? Então, vamos fazer outra aqui para não ficar muito cheio. Então, eu tenho 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Lembrando, nesse sentido é positivo, nesse sentido é negativo. Ó, π sobre 2, ó, π menos x, então π é aqui, menos, então eu vou fazer isso. Então aqui nós temos o x. Então o nosso amigo também se encontra no segundo quadrante. Agora vamos observar o cosseno, tá certo? O cosseno. O cosseno, ele é positivo. Ó, vou botar aqui o cosseno. Ele é positivo no primeiro e segundo quadrante, negativo no terceiro e quarto. Então, implica que ele é negativo. A cotangente é o sinal da tangente. A tangente, ela é positiva primeiro e terceiro, negativo segundo e quarto. O cosseno, ele é positivo segundo, primeiro e quarto, negativo segundo e terceiro. A cotangente ela é positiva, o mesmo sinal da tangente, primeiro e terceiro, negativo segundo e quarto. Então, a nossa expressão, isso aqui vai ficar negativo. Então, o que que diz? Vamos lá, vamos à regrazinha do monstrinho. Se eu tiver π sobre 2 aqui dentro, essa função muda. Se é cosseno, ela passa a ser... Se é cosseno, ela passa a ser seno. Então, seno de x. Vezes... Então, isso aqui é seno de x. Aqui, eu não tenho... Lembrando que eu não tenho π sobre 2. Eu tenho π. O que que acontece? Nada. Lembre, só muda quando tiver π sobre 2 e 3π sobre 2. Se não tiver, permanece a mesma função. Porém, isso aqui vai ficar menos cotangente de x. Por que menos, parceiro? Porque está no segundo quadrante. Ó, cosseno no segundo quadrante, a resposta fica negativa. A cotangente no segundo quadrante, negativa. Vamos simplificar um pouquinho essa expressão. Lembre que nós temos isso aqui. A expressão, eu tenho menos seno de x vezes menos cotangente de x. Sinal, menos com menos, ficamos com mais. Então, a nossa expressão vai ficar seno de x vezes cotangente de x é o inverso da tangente. A tangente é seno sobre cosseno. Então, fica cosseno sobre seno. Lembre, menos com menos ficamos com mais. Cotangente, escrevendo em função de seno e cosseno. Tangente é seno. Ó, tangente é seno de x sobre cosseno de x. E a cotangente é o inverso da tangente. Então, é cosseno de x sobre seno de x. E aqui, nós nos livramos no pituzinho, certo? Vamos nos livrar. E a nossa expressão passa a ser cosseno de x. Então, a nossa expressão, ela passa a ser simplesmente cosseno de x. A 10ª questão, o item correto é o item A. Pronto, agora vamos para a próxima.
Então, nós temos aqui, meus amigos, a 11ª. Eu tenho uma figura, vamos analisar essa figura, que diz assim: engenheiros projetaram uma curva numa estrada de acordo com o esquema abaixo. A curva AB, ó, a curva é essa, ó, a curva AB. Então, pronto. Então, a curva AB é um arco de circunferência com 100 metros de raio. Então, o raio é de 100 metros. Está aqui a curva. Um círculo trigonométrico, aliás, desculpa, num círculo, e o raio é 100 metros. O comprimento da curva é aproximadamente. Então, vamos agora trabalhar. Eu preciso saber quem é o ângulo central. Eu preciso saber quem é esse ângulo aqui. Quem é esse ângulo central. Então, vamos imaginar aqui. Ó, eu tenho que esse ângulo aqui é de 90 graus. Porque uma reta tangente a uma circunferência, o raio é perpendicular à reta no ponto de tangência. Então, 90 graus. Então, eu posso imaginar. Olha só para a figura. Se isso aqui é 60, esse ângulozinho aqui, ele é de 120 graus. Esse aqui é 90. Esse aqui é 90. Então, vamos com calma. 90 mais 90 dá 180. Tá certo? E a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360. Então, 90, 90, 180, isso aqui tem que ser o quê? 60 graus. Porque, ó, quadrilátero. Olha o quadrilátero, é isso aqui. Um pouquinho de geometria. Então, eu tenho, ó, 90 mais 90, 180. Aqui é 120. Então, está faltando quanto para 180? 60 graus. Então, um ângulo inscrito, tá certo? O ângulo central, ele é de 60 graus. Então, vamos agora só lembrar um pouquinho. No ciclo, o comprimento, ó, o comprimento do arco, num círculo, comprimento do arco, vou chamar de L. Isso aqui eu chamo de θ, isso aqui de R. Como é que é a regrazinha? Quem está fora é igual ao produto de quem está dentro. Então, implica que o comprimento do arco é o raio vezes o ângulo. Só que esse ângulo, ele tem que ser em radiando. Lembre, o ângulo, θ, tem que ser em radiando. E o comprimento do arco e o raio tem que estar na mesma unidade. Tem que estar na mesma unidade. Então, vamos agora na unidade da questão. Vamos ver o que nós temos da nossa questão. Eu quero determinar o comprimento do arco AB. Eu quero determinar o comprimento desse arco AB. Pronto, eu quero determinar AB. Então, eu vou chamar de L. Esse ângulo aqui é de 60 graus, porque foi o valor que nós encontramos, e o raio é 100. A unidade que o nosso amigo está usando, tá certo? É de metros. A unidade é metros. Então, lembrem, quem está fora é L. É igual ao produto de quem está dentro. Então, é o raio, que é 100, vezes o ângulo, 60. Mais um detalhe, qual é? Esse ângulo está dado em graus. Para transformar em radiando, multiplica por π sobre quem? 180. Quando você quer transformar de graus para radiando, multiplica por π sobre 180.
Simplificando um pouco, né? Simplifique. Agora, ó, por 6 dá 1. Por 6 dá 3. Então, meu comprimento do arco é 100π sobre 3. Lembre, a unidade que nós temos é metro. 100π sobre 3. Mas se nós observarmos, ó, 100π sobre 3. Se nós observarmos as opções, o valor está definido. Se o valor está definido, então o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir o valor do π. Porque lembre, em qualquer situação, o π, um valor aproximado, 3,14. Então, o nosso comprimento do arco vai ser 100 vezes 3,14 dividido por 3. 314 dividido por 3. Ora, se nós temos 314 dividido por 3, nos leva o comprimento do arco como sendo 104,66. A unidade que o nosso amigo está falando é metros. 104,66 metros. Voltando. Ora, não temos um valor, aquele valor, mas o valor mais próximo, né, era 104,66, então o valor mais próximo está no item B, porque ele pediu, ó, aproximadamente. Então, resposta correta, B de bola. Lembre, meus amigos, a soma dos ângulos internos, sempre meu objetivo é relembrar. Ó, na geometria, ó, a soma dos ângulos internos de qualquer polígono é n menos 2 vezes 180. Triângulo, ó, n igual a 3. Então, a soma dos ângulos internos para um triângulo, 3 menos 2 vezes 180. Isso aqui nos leva a 180, facílimo. Se n for 4, no caso do quadrilátero, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 4 menos 2 vezes 180. 4 menos 2 dá 2, vezes 180, 360. Então, era isso que às vezes você pergunta, por que o passivo disse que era 360? A formulazinha diz, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero ou de qualquer polígono, né, qualquer polígono, a soma dos ângulos internos é n menos 2 vezes 180. N representa número de lados. N representa o número de lados. Normalmente, meus amigos, numa situação dessa, nós não trabalhamos com um ângulo interno. Sempre a gente aconselha o aluno falando em ângulo externo. Ó, é ângulo externo. A soma dos ângulos externos de qualquer polígono, não esqueça, a soma dos ângulos externos de qualquer polígono é 360 graus. Cuidado para não confundir.
Num polígono, ó, num polígono regular, isso é que atrapalha muito os alunos. Num polígono regular, o ângulo externo, num polígono regular, o ângulo externo é 360 dividido por n. N é o número de lados. E também não esqueça, no polígono regular, o ângulo interno mais o ângulo externo é igual a 180 graus. Eu abri um parênteses aqui, só para lembrar algum conceito da geometria, porque a gente precisa. A gente tem que ter segurança do que está falando. Lembre, como é que eu calcularia, parceiro, nesse caso, o ângulo interno, num polígono regular? E o que é um polígono regular? É aquele em que todos os lados têm as mesmas medidas. Todos os ângulos internos têm as mesmas medidas. Todos os ângulos externos têm as mesmas medidas. Essa é a ideia de um polígono regular. Lembrando aos colegas, vamos exercitar. Isso vai fazer grande diferença. Até a próxima, amigos.